Acredito que você já tenha visto alguns vídeos sobre a Índia, um dos países mais populosos e com desafios de higiene. Mas e se eu te dissesse que existe outro país, ainda mais movimentado e com uma alta densidade populacional? Já está imaginando como é a vida nesse lugar? Ficou curioso? Então, fique ligado no nosso vídeo, onde vamos explorar todos os detalhes desse país intrigante. Bangladesh é um país no sul da Ásia, pertinho da Índia e Myanmar. Este país vibrante compartilha suas fronteiras ao norte com uma variedade de estados indianos, incluindo Bengala Ocidental, Assam, Meghalaya e Tripura. A leste, Bangladesh se estende até os estados indianos de Mizoram e Tripura, bem como Myanmar, servindo como um portal para o Sudeste Asiático. Esta posição única permite a Bangladesh desfrutar de uma mistura fascinante de influências culturais do sul e sudeste da Ásia. Ao sul, as águas azul turquesa do Golfo de Bengala beijam suas costas, abrindo um mundo de possibilidades para o comércio marítimo e a exploração marinha. As praias de areia dourada ao longo desta costa são um testemunho da beleza natural de Bangladesh. Finalmente, a oeste, Bangladesh faz fronteira com Bengala Ocidental, um estado indiano que compartilha uma profunda afinidade cultural e histórica com Bangladesh. Esta fronteira ocidental serve como um lembrete do patrimônio compartilhado e dos laços duradouros que Bangladesh mantém com seus vizinhos. Bangladesh guarda em suas terras uma história antiga e fascinante. Imagine viajar no tempo e chegar à região onde hoje é Bangladesh, milhares de anos atrás. Você encontraria civilizações antigas como a Maurya e Gupta, que deixaram suas marcas profundas na história do lugar. Durante a era medieval, Bangladesh era parte de reinos hindus e budistas, cheios de vida e cultura. Os reinos de Pala e Sena eram como joias nessa região, trazendo riqueza cultural e conhecimento que influenciaram não só Bangladesh, mas também todo o subcontinente indiano. Esses reinos não apenas construíram belos templos e palácios, mas também desenvolveram a arte, a música e a literatura, criando uma herança cultural rica que ainda é celebrada hoje. Antes de continuar, verifique se você está inscrito no canal e se ativou o sino das notificações. Assim, o YouTube vai entender que você gostou do conteúdo, vai te entregar mais documentários sobre diversos países e suas curiosidades. Agora, voltando para as tradições em Bangladesh, existe uma tradição que pode parecer estranha para nós, mas que é comum por lá. Muitas vezes, as mulheres jovens se casam com homens mais velhos. Essa prática, enfrentando juntos os desafios que a diferença de idade trazia. Com o tempo, a jovem cresceu e viu sua própria filha seguir a tradição, casando-se também com um homem mais velho. Para quem está fora da cultura, pode parecer estranho, mas para essa família, esses casamentos são uma forma de mudar de vida. Para as mulheres de Bangladesh, esse tipo de casamento é uma escolha comum, baseada na busca por segurança e estabilidade. Apesar de ser diferente do que estamos acostumados, é importante respeitar e entender as tradições de cada cultura. As mulheres de Bangladesh são verdadeiramente únicas, refletindo a diversidade e a riqueza cultural do país. Com uma história marcada pela influência de diferentes povos, suas características físicas são variadas e fascinantes. Geralmente baixas e magras, possuem cabelos escuros e longos, olhos castanhos ou pretos e uma pele morena que resplandece sob os vibrantes saris, o traje tradicional feminino. O sari, uma peça de tecido longa e elegante, é enrolado ao redor do corpo e preso com um alfinete no ombro, exibindo uma variedade de cores e padrões que refletem a cultura e a religião da mulher. Elas adornam-se com joias de ouro, prata, latão ou outros metais, passadas de geração em geração, como símbolos de beleza e tradição. Além de sua beleza física, as mulheres bengalis são conhecidas por sua força e resiliência. Enfrentando desafios como pobreza, discriminação e violência doméstica, elas persistem, lutando por um futuro melhor para si e para suas famílias. Apesar das dificuldades, são gentis e hospitaleiras, sempre acolhendo os visitantes com calor e fazendo-os se sentirem em casa. A família desempenha um papel central na vida das mulheres de Bangladesh. Responsáveis pelos cuidados com a casa e os filhos, também participam ativamente das decisões familiares. Cada vez mais estão ingressando na força de trabalho, contribuindo para a economia do país em setores como agricultura, indústria e serviços. Agora imagine-se caminhando pelas margens dos rios sinuosos de Bangladesh,
cercados por uma paisagem exuberante de planícies férteis que se estendem até onde os olhos podem ver. Essa é a imagem que muitos têm ao explorar as maravilhas naturais deste país do sul da Ásia. Bangladesh é abençoado com uma riqueza incomparável de rios, sendo atravessado por diversos cursos d'água que desempenham um papel vital na vida e na cultura do povo bengali. Os rios Ganges, Brahmaputra e Meghna são os principais, contribuindo para a fertilidade do solo e sustentando uma agricultura próspera que é a base da economia do país. Durante o verão, Bangladesh experimenta um clima quente e úmido, caracterizado por temperaturas elevadas e altos níveis de umidade. Esta estação, que se estende de março a junho, é marcada por dias longos e ensolarados, ideais para os agricultores que trabalham nas plantações de arroz, principal cultura do país. A estação chuvosa, que vai de junho a outubro, traz consigo as famosas monções, que são essenciais para a agricultura, mas também podem causar inundações e danos significativos às colheitas e à infraestrutura. No entanto, as chuvas abundantes enchem os rios e os reservatórios, garantindo água suficiente para as plantações durante o ano todo. O inverno em Bangladesh, de novembro a fevereiro, traz um alívio bem-vindo do calor intenso, com temperaturas mais baixas e um clima seco e agradável. Esta é a época em que muitos festivais e celebrações ocorrem em todo o país, incluindo o tradicional Festival da Colheita, conhecido como Poush Parbon. Entre as ruas movimentadas de Dhaka, a capital de Bangladesh, você será envolvido pela agitação de uma cidade que pulsa com energia e vitalidade. Nas últimas décadas, Bangladesh tem sido um testemunho vivo de um crescimento econômico notável, impulsionado principalmente pelo setor de vestuário, que se tornou um dos maiores exportadores mundiais. As fábricas de roupas do país produzem uma ampla variedade de produtos que são exportados para todo o mundo, contribuindo significativamente para a economia nacional e proporcionando empregos para milhões de trabalhadores. No entanto, esse crescimento não vem sem seus próprios desafios. A corrupção é um problema persistente em Bangladesh, afetando todos os aspectos da sociedade, desde o governo até o setor privado. Apesar dos esforços para combatê-la, a corrupção continua a ser um obstáculo para o desenvolvimento econômico e social do país. A pobreza também é uma realidade cotidiana para muitos bengalis, especialmente nas áreas rurais, onde as condições de vida são muitas vezes difíceis. O governo tem implementado programas de assistência social e desenvolvimento para melhorar as condições de vida das comunidades mais pobres, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Além disso, Bangladesh é altamente vulnerável às mudanças climáticas, com grande parte do país situado em áreas de baixa altitude e propenso a inundações durante a temporada de monções. Essas mudanças climáticas representam uma ameaça significativa para a segurança alimentar e a infraestrutura do país, exigindo medidas urgentes de adaptação e mitigação. Apesar desses desafios, Bangladesh continua a ser um exemplo de resiliência e determinação. O povo bengali, conhecido por sua hospitalidade e espírito empreendedor, está determinado a superar as adversidades e construir um futuro melhor para si e para as gerações futuras. Com uma economia em crescimento e um povo trabalhador e dedicado, Bangladesh está trilhando um caminho de desenvolvimento que promete um futuro promissor. Em meio às belezas naturais e culturais de Bangladesh, a saúde e o saneamento emergem como desafios cruciais para o bem-estar da população. Imagine-se caminhando pelas ruas movimentadas de Dhaka, a capital do país, onde o ar é denso e a falta de higiene é evidente em muitos lugares. Essa falta de higiene contribui para a alta incidência de doenças diarreicas e respiratórias, que afetam principalmente as comunidades mais pobres e vulneráveis. Para enfrentar esses desafios, o governo de Bangladesh, em parceria com várias organizações não governamentais, tem implementado programas e políticas destinados a melhorar a saúde e o saneamento em todo o país. Um dos principais focos desses esforços é a construção de latrinas e sistemas de esgoto, especialmente em áreas rurais onde a falta de acesso a instalações sanitárias adequadas é mais prevalente. Além disso, o governo e as ONGs têm trabalhado para melhorar o acesso à água potável, investindo na construção de redes de abastecimento de água seguras e sustentáveis. Essas iniciativas não apenas melhoram a saúde da população,
mas também ajudam a reduzir a carga de trabalho das mulheres e crianças, que muitas vezes são responsáveis por buscar água em locais distantes e muitas vezes contaminados. Outra frente importante na luta pela saúde e saneamento em Bangladesh são as campanhas de conscientização. Essas campanhas visam educar a população sobre a importância da higiene pessoal e do saneamento ambiental, incentivando práticas como lavagem das mãos, uso de latrinas e descarte adequado de resíduos. Imagine-se caminhando pelas ruas movimentadas de Dhaka, Bangladesh, onde as barracas de comida de rua estão repletas de delícias culinárias tentadoras, todas preparadas com habilidade e paixão pelas mãos habilidosas dos vendedores ambulantes. Os aromas exóticos flutuam pelo ar, convidando você a experimentar uma explosão de sabores autênticos da culinária local. No entanto, por trás da experiência gastronômica emocionante, existe uma preocupação latente com a falta de higiene que muitas vezes acompanha as comidas de rua. Os vendedores, apesar de suas habilidades culinárias excepcionais, muitas vezes trabalham em condições precárias e sem acesso adequado a instalações sanitárias e água limpa. Apesar dos esforços das autoridades locais para promover práticas de higiene entre os vendedores de rua, a falta de regulamentação e supervisão adequadas ainda é uma questão preocupante. Isso levanta preocupações sobre a segurança alimentar e o risco de doenças transmitidas por alimentos, que podem afetar tanto os habitantes locais quanto os turistas desavisados. No entanto, apesar desses desafios, as comidas de rua continuam a ser uma parte vital da cultura gastronômica de Bangladesh, oferecendo uma experiência culinária autêntica e acessível para todos. Os vendedores ambulantes, muitas vezes provenientes de comunidades marginalizadas, encontram nas comidas de rua uma fonte de renda e uma maneira de compartilhar sua herança culinária única com o mundo. É importante lembrar que, embora as comidas de rua possam ser uma aventura gastronômica emocionante, é essencial estar atento à higiene e escolher cuidadosamente os locais onde você decide comer. Com algumas precauções simples, você pode desfrutar de todas as maravilhas que a culinária de rua de Bangladesh tem a oferecer, sem comprometer sua saúde ou segurança. Apesar dos desafios, Bangladesh está fazendo progressos significativos na melhoria da saúde e do saneamento. Com o apoio do governo, das ONGs e da comunidade internacional, o país está pavimentando o caminho para um futuro mais saudável e sustentável para todos os seus cidadãos. A história da independência de Bangladesh em 1971 é um marco significativo na luta pela liberdade e autodeterminação. Após a partição da Índia em 1947, Bengala Oriental se tornou parte do Paquistão, mas o descontentamento político e econômico cresceu ao longo dos anos devido à percepção de discriminação e negligência por parte do governo central em Karachi, no Paquistão Ocidental. Em 1971, esse descontentamento atingiu um ponto crítico, levando a uma guerra de independência brutal. O exército paquistanês lançou uma operação militar em março de 1971 para suprimir movimentos separatistas em Bengala Oriental. Em resposta a essa brutalidade, Bangladesh declarou sua independência em 26 de março de 1971. O povo de Bengala Oriental se uniu em uma luta desesperada pela liberdade, resistindo ao poder militar esmagador do Paquistão com coragem e determinação. A Índia desempenhou um papel crucial na guerra, intervindo do lado de Bangladesh em dezembro de 1971. Com o apoio militar e logístico da Índia, as forças de Bangladesh conseguiram derrotar o exército paquistanês em uma série de batalhas decisivas. A guerra terminou oficialmente em 16 de dezembro de 1971, quando o Paquistão Oriental se tornou o novo país de Bangladesh. Após a independência, Bangladesh enfrentou uma série de desafios monumentais. A reconstrução pós-guerra foi uma tarefa imensa, com vastas áreas do país devastadas pela guerra. Além disso, a instabilidade política e os desastres naturais, como ciclones e inundações, complicaram ainda mais os esforços de reconstrução do país. Nos anos seguintes, Bangladesh passou por períodos de turbulência política, com mudanças frequentes de governo e golpes militares. No entanto, apesar de todos esses desafios, o povo de Bangladesh demonstrou uma incrível resiliência e determinação em reconstruir sua nação e forjar um futuro melhor para si e para as gerações futuras. É importante lembrar que,
Apesar de todas as maravilhas e curiosidades de Bangladesh, é essencial estar atento aos costumes locais. Um dos aspectos interessantes é o fato de que muitas jovens mulheres se casam com homens mais velhos, o que pode ser uma oportunidade interessante para os aposentados que buscam uma nova companheira. No entanto, é importante entender e respeitar as tradições e valores culturais de Bangladesh ao considerar esse tipo de relacionamento. Se gostou desse documentário sobre Bangladesh, compartilhe com os amigos e não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.